Boa tarde, meus amores. Olha aí, continuando a matéria da apostila, né? Hoje nós verificaremos o que é uma carta ao leitor. Carta ao leitor é um tipo de gênero textual, para mim, um dos mais fáceis que tem. Porque vocês vão aí expor as suas observações acerca de uma notícia, um texto lido, né? Então fica muito mais fácil. Basta, né, que você consiga, através da carta, passar realmente o seu sentimento em relação ao que foi lido, tá? Então, olha aí, é um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, tá? Onde os leitores podem apresentar as suas opiniões. Podem não, eles devem. Eu botei podem porque, digamos que seja um clichê, né? Mas eles devem, né, apresentar. No setor podem, é porque nem todo mundo escreve para o jornal. Mas há pessoas que são muito peculiares e gostam realmente de responder aos textos lidos, né? De colocar ali se concorda, se discorda e o porquê, colocar as suas argumentações. E esse é o trabalho da carta ao leitor, tá? Olha aí. Os leitores podem apresentar suas opiniões. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores serão publicados. Mas é claro, é óbvio, né, que nesse feedback, antes mesmo da carta ser publicada, ela será corrigida por um editor, né, por um corretor dentro da empresa em questão, de uma revista, de um jornal. Ela será devidamente corrigida, colocada em uma linguagem própria do jornal, para que aqueles leitores que ali estão leiam e entendam o seu ponto de vista, tá? Então, isso é muito importante falar aí, né? Então, olha lá, a reclamação dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por quaisquer, né? Eu poderia botar qualquer, tá certo? Poderia ser quaisquer indivíduos, né? Qualquer indivíduo aí no singular. Ou seja, assegura uma resposta, um feedback de seus aí leitores. Esse espaço reservado aos leitores é importante instrumento de comunicação, tá? Então as pessoas interagem com os meios de comunicação, expondo seus pontos de vista, como eu já havia falado no início, sobre a notícia, a reportagem ou alguma pesquisa, entre outras coisas, né? De repente lá tem uma receita de bolo, onde o leitor tentou fazer o bolo e o bolo solou, por exemplo, né? Então esse leitor ele pode pegar e falar, né, interagir lá, dar um feedback à revista ou ao jornal sobre a receita em questão, dizendo que a receita não funcionou e ele seguiu passo a passo do que estava sendo proposto aí, a proposta do jornal e da revista, tá? Claro, através de argumentos. Não é só colocar eu discordo. Não, eu discordo por isso, isso, isso e isso, tá? As principais características da carta ao leitor aí, olha aí, são textos pequenos, breves quer dizer pequenos, escritos na primeira pessoa, quer dizer o eu. Você vai falar, eu penso que pode ser assim, assado, não concordo, então é o verbo conjugado na primeira pessoa, que é o eu. Claro, a linguagem tem que ser simples, clara e objetiva, a fim de que os leitores entendam o seu ponto de vista e até julguem certo ou errado, tá? Tem que ter o destinatário remetente, quem remete coloca o seu nome todo lá, e para quem vai, para o jornal, tal, para a revista Marie Claire, para o Jornal do Brasil, assim vai. O texto é expositivo e argumentativo, então quer dizer, você expõe as suas ideias, você diz se concorda ou não, e argumenta tentando convencer o leitor e aos da revista de que a sua posição é válida, tá? Olha aí. Antes da carta ser publicada, ela passa por uma equipe de revisão, como eu já havia dito a vocês, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. É claro que é óbvio, né? Tentemos aí escrever de melhor forma. Eu, às vezes, corrijo textos para jornais. Então, para dois tipos de jornal, que não são jornais vinculados no dia a dia do cotidiano, né? Mas nós tentamos limpar o texto, tirar os erros de concordância, ortografia e deixar o texto com a coesão e a coerência um tanto mais agradável àqueles que lerão, àqueles que irão ler o seu texto, né? Para que eles possam entender a sua visão acerca do assunto,
tá? Por esse motivo, não existe um modelo específico. Claro que não, é uma carta, já disse aí, tem que ter destinatário e remetente. Claro, colocamos a data, colocamos o assunto a ser abordado, né? Isso agora eu estou falando, estou pincelando de uma forma geral. Então, coloca seu assunto a ser abordado e você vai colocar também se você concorda, se você discorda e o porquê. Quais são as argumentações que você vai levantar aí e vai defender do porquê você concorda ou discorda. E a partir disso, seu texto vai para a correção e colocando de acordo com a imagem do jornal, ele é vinculado pelos meios aí de comunicação. Ok? Então, é isso. É simples assim, professora? É. Eu coloquei abaixo 2 exemplos, tá? No trabalho de hoje aí, na proposta de hoje, eu coloquei 2 tipos de cartas para que vocês entendam aí melhor e mais profundamente o que é uma carta ao leitor. Mas é simples assim. É como se vocês escrevessem, professora, você escrevesse uma carta a mim, né? E vocês colocassem nessa carta, professora, eu discordo da senhora no quesito solidariedade e justiça, por exemplo. Eu fiz um texto falando sobre isso e vocês vão discordar. Eu concordo só no aspecto esse e aquele, mas discordo por esse e aquele motivos. Então, vocês vão escrever a mim, né? E aí sim, eu vou aceitar ou não, eu posso responder, dar um feedback ou não. Tá? E isso acontece aí com as cartas escritas dos leitores, vinculadas em jornais e revistas, e mesmo através das rádios, né? Nos meios de comunicação. É claro, é evidente que eles farão essa correção, né? Se alguém quiser, aqueles leitores assíduos de determinadas revistas, querendo comentar acerca de textos lidos, concordando, discordando e dizendo o porquê, vocês podem fazê-lo, né? E aí, se eles quiserem publicar, farão a correção e publicarão aí o seu texto. Eu acho muito legal isso, inclusive, tá? Façam as páginas da apostila. Eu coloquei ali as páginas do capítulo, mas as páginas de exercício são muito menos, né? Ok? Um beijo. Qualquer coisa, me procurem no privado. Fiquem com Deus.